Voltamos com o Sindicato na TV para falar da norma reguladora 31, que define os critérios de segurança e saúde do trabalho no campo. E quem continua destacando para você os principais pontos da NR 31 é o assessor jurídico da CNA, Eduardo Queiroz, está aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui novamente no seu programa, falando um pouco, pontuando sobre a norma regulamentadora NR 31, sobre segurança e saúde do trabalhador no campo. Tá certo. Agora, quais os tipos de exames médicos exigidos pela NR 31 que o empregador rural, então, deve observar para evitar as autuações? Marcelo, essa pergunta foi muito bem posta. Existem 5 tipos de exames médicos que o produtor rural deve observar. O primeiro, Marcelo, que é um grande problema hoje, é um grande gargalo no campo, que é o exame admissional, que é aquele que deve ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades. O periódico, que vem causando um grande constrangimento também perante o produtor rural, com um alto número de autuações, é aquele exame, Marcelo, que deve ser realizado anualmente, salvo disposto em acordo com a convenção coletiva de trabalho, resguardando o critério médico. Também temos o exame de retorno ao trabalho, que é aquele que deve ser realizado no primeiro dia do retorno à atividade do trabalhador ausente por período superior a 30 dias devido a qualquer doença ou acidente. No caso de um afastamento periódico, ele tem que observar esse exame de retorno ao trabalho. Também vamos citar aqui o exame médico de mudança de função, que é aquele que deve ser realizado antes da data do início do exercício da nova função, Marcelo, desde que haja a exposição do trabalhador a um risco específico diferente daquele que ele estava exposto. E o demissional, que é aquele exame que deve ser realizado até a data de homologação dessa demissão, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 90 dias, salvo o disposto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, resguardando o critério médico. Tá certo, essa preocupação. Agora, Exatamente. O exame médico admissional está em primeiro como item mais autuado pelos auditores fiscais de trabalho, é isso? É isso, Marcelo. Temos os dados, nós levantamos esses dados anualmente perante o Ministério do Trabalho, onde fazemos um trabalho, a CNA faz um trabalho para tentar observar e descobrir aonde estão sendo essas autuações e como podemos melhorar para, num ano consequente, não ter um número maior de autuações. Esse trabalho está sendo realizado pela Comissão Nacional de Relações do Trabalho, dentro da CNA, um trabalho muito árduo, pelo fato de levantarem esses dados não é uma coisa muito fácil, é um trabalho que tem que ser. Ir ao Ministério do Trabalho solicitar os interlocutores, e a gente tem um grande problema hoje em dia no governo, que é a mudança de interlocutores dentro do Ministério do Trabalho. Mas mesmo assim nós conseguimos mapear essas autuações. E o exame médico admissional hoje é um grande problema para o produtor rural, porque muitas vezes temos relatos onde eles alegam que na cidade ou na região, na propriedade, não tem um médico para fazer esse exame, onde eles ficam prejudicados na sua produção pelo fato de uma colheita ou num plantio. Ele contrata esse trabalhador e já põe para trabalhar, muitas vezes alegando não ter esse médico para fazer esse exame admissional. Só que devemos observar essa questão e fazer esse exame, para evitar essas autuações, esse grande número de autuações Brasil afora. Falta um pouco de informação ou realmente mais planejamento do produtor para ele não ser pego de surpresa com essas questões admissionais? Eu acredito que é uma mescla. Muitas vezes a gente está fazendo um trabalho de divulgação, de conscientização, de segurança e saúde no trabalho, e de gestão também da propriedade rural. Hoje, qualquer gestor ele tem que saber ou procurar saber sobre normas de segurança do trabalho, para não gerar um passivo trabalhista ao seu patrão, ao produtor ou equivalente. É importante fazer essa gestão em normas de segurança de saúde do trabalho para que, além de evitar multas, proporcionar um bem-estar do trabalhador, onde ele poderá produzir mais. Essa questão de saúde, né? Às vezes falta informação, mas a gente vê também algumas coisas de planejamento, né? Porque é no início, é na demissão, é o periódico, quer dizer, não é... Às vezes o produtor pode achar que apenas um exame resolve, já não precisa fazer outro. Tem essas questões. São 5, exatamente, Marcelo. Existem 5 tipos de exames diferentes, mas
devido aos nossos levantamentos, onde temos mais problema é no exame admissional e o periódico, que é aquele que anualmente o produtor deve fazer com os seus trabalhadores. Tem que fazer essa verificação. E admissional, às vezes, que nem você comentou, em relação à safra, está iniciando a safra, fez a contratação, mas acaba colocando já para trabalhar sem ter o exame. Isso é um grande erro, devido ao alto número de fiscalizações que o setor do campo vem sofrendo nos últimos anos, e a gente tem, querendo ou não, tem que ser observado e respeitado a NR31, que é a norma regulamentadora de segurança e saúde do trabalho no campo. Agora, o empregador rural, né, deve fornecer os equipamentos de proteção individual, o EPI, aos trabalhadores? Sim, Marcelo, é uma obrigação do produtor rural equivalente o fornecimento gratuito de equipamentos de proteção individual. Como podemos ver, o fornecimento gratuito de equipamentos de proteção individual, com especificações quanto à proteção da cabeça, dos olhos e face, óculos contra irritação e outras lesões, proteção auditiva, proteção das vias respiratórias, proteção dos membros superiores, proteção dos membros inferiores, proteção do corpo inteiro também, nos trabalhos que haja perigo de lesões provocadas por agentes de origem térmica, biológica, mecânica, até mesmo meteorológica e química, e proteção contra quedas com diferença de nível. É importante ser observado esse item também, e é a obrigação do empregador rural exigir que os trabalhadores utilizem esses equipamentos de proteção individuais e cabe a ele orientar o empregado sobre o uso de EPI e fiscalizar. É muito importante, por isso tem que ter uma gestão. Uma propriedade rural, nos dias de hoje, tem que ter uma gestão de segurança e saúde do trabalho. Tá certo, cara. E sobre as áreas de vivência, o que a norma regulamentadora, então, 31 exige? A norma regulamentadora número 31 também faz exigências quanto às áreas de vivência. O empregador deve disponibilizar, Marcelo, aos trabalhadores áreas de vivência, contendo instalações sanitárias adequadas, locais para refeições, alojamentos. Quando houver permanência dos trabalhadores, que é no caso do intrajornada, no estabelecimento, nos períodos entre as jornadas de trabalho, tem que oferecer local adequado para o preparo de alimentos, lavanderia. Essas áreas devem ter ainda condições adequadas de conservação, asseio e higiene, paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente, pisos cimentado de madeira ou material equivalente, cobertura que proteja contra as intempéries e iluminação e ventilações adequadas. Hoje, numa frente de trabalho, já existem empresas especializadas na venda de áreas de vivências móveis para atender a norma regulamentadora número 31. Tá certo. Agora, existem autuações de produtores rurais referente à não disposição de material de primeiros socorros? Existe, mas infelizmente existe. É um item muito fácil de estar atingindo e respeitando a norma. Podemos ver que ela está entre os 15 itens mais autuados no ano de 2016, a falta de primeiros socorros numa propriedade rural. É o item, como podemos ver, é o item 31.5.1.3.6 da norma regulamentadora, que fala que todo estabelecimento rural deverá estar equipado com material de primeiro socorro, considerando as características de cada atividade desenvolvida. Tem umas que o risco é maior, com outras com risco menor. Agora, e o fornecimento de água potável e fresca ao trabalhador é uma obrigação contida na NR31? Exatamente, Marcelo. Essa obrigação está prevista na norma regulamentadora número 31 também. Muitos não sabem e é uma atuação, digamos que boba, né? Uma eventual fiscalização do Ministério do Trabalho, ele vai até uma frente de trabalho e não encontra uma água potável, uma garrafa térmica. Muitas vezes essa água pode ser entregue em garrafas PETs e isso não pode. Geram autuações. Temos que fazer essa gestão de segurança do trabalho, onde está incluída a água potável e fresca ao trabalhador. E é um item que parece uma coisa que a gente não dá muita ênfase, né? Básico, mas é um item básico. E pode ser evitado, e pode evitar atuações ao produtor rural. Tem que ser observado. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor jurídico da CNA, Eduardo Queiroz. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, Marcelo, e obrigado a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no seu programa.
Tá certo. E o Sindicato da TV termina aqui, logo depois do intervalo você fica com o Produtor Quer Saber, é um instante só.